de acontecer, galera. Shia LaBeouf se envolveu numa treta daquelas, foi preso. Mas essa história é mais caótica do que vai parecer, porque tudo que eu vou mostrar pra vocês parece só mais uma parte de um problema muito maior. Vem que eu vou te explicar tudo agora, vocês vão bolar. Inês Trunks, Peter aqui. Tá achando só no Brasil tem confusão no carnaval? Nada disso, cara. Shia LaBeouf, que já é confuso pra caramba, né? Passou o carnaval inteiro enchendo a cara, curtindo pesado, tocando terror. Ele brigou, apanhou, foi pro hospital, foi preso, foi solto e voltou pra farra. E aí, enquanto os vídeos disso tudo explodiam na internet, a Maya Goth, que todo mundo achava que ainda era casada com ele, soltou um comunicado que eles estão separados há 1 ano. E ao mesmo tempo, uma ex-namorada resolveu fazer um expose pesado sobre o relacionamento abusivo que eles tiveram em 2025. Tudo isso aconteceu agora, da madrugada de terça pra cá. Mas é a história mais conturbada que você pode imaginar. E parece ser só mais um capítulo de um conjunto de dramas, de caos, de crimes. Vem que eu vou te explicar tudo agora, a menos que você seja criança. Se você for mequetrefe, vai para outro vídeo. Aqui no canal tem vários outros vídeos pra você. Se você é pai, mãe, tia, tio, não assista com seu filho que eu vou trazer aqui agora, ok? Vamos lá, se prepara, porque essa história não é só sobre uma briga de bar nesse fim de semana, não é? É sobre um padrão. É sobre um cara que tinha tudo pra ser um dos maiores atores da geração dele. Mas parece que ele faz de tudo pra sabotar a própria vida, cara. E a dos outros também. Por isso, pra você entender tudo que aconteceu nos últimos dias, vamos voltar na linha do tempo do Shia LaBeouf. Imagina o seguinte, o moleque começa na Disney, vira queridinho da televisão, explode mundialmente com Transformers, contracenou com Keanu Reeves em Constantine, com Harrison Ford em Indiana Jones, trabalhou com diretores gigantes e ao mesmo tempo acumula prisão atrás de prisão, agressões, escândalos, acusações pesadas, vícios, surtos e um rastro de pessoas machucadas pelo caminho. O que ele tá fazendo, é o rastro dele. Esse é o lado obscuro do Shia LaBeouf que muita gente nem sabe que existe. E isso não começou agora. Para entender o que aconteceu na confusão dessa semana, a gente precisa voltar lá atrás, porque as polêmicas do Shia nunca foram um caso isolado. Elas foram um padrão, elas sempre foram um padrão. O Shia nasceu em Los Angeles, numa família completamente desestruturada. O pai dele era palhaço de festa e veterano do Vietnã. Mas dentro de casa ele não tinha nada de herói, sabe? Ele era viciado em drogas pesadas. A mãe vendia bijuteria para tentar manter a casa em pé. Eles moravam num bairro pobre, numa situação financeira complicada, num ambiente instável. E depois de uns anos, os pais deles se separaram. E o trauma não foi pequeno. Ele já contou que quando tinha 10 anos, ele ouviu a mãe dele ser violentada dentro de casa por um estranho. Só imagina isso, cara. E olha, eu não tô te contando isso pra criar uma justificativa pra tudo que ele fez, não é isso. Eu tô só te mostrando a origem de uma vida quebrada que normalizou a violência e a autodestruição, né? Sabe quando foi a primeira prisão do Shia? Quando ele tinha 10 anos. Na verdade, ele foi preso por 2 vezes quando ele era criança. As 2 vezes foi por roubar coisas em lojas. Bom, mas depois que ele cresceu um pouco mais, ele começou a fazer comédia stand-up. Ainda criança. Aí ele fazia piadas sujas, bem inapropriadas pra idade dele. Era um moleque tentando sobreviver com um humor adulto e humor pesado. Ok, aí vem os anos 2000, ele entrou pra fazer série teen na Disney. E daí pra frente, cara, a máquina de Hollywood entrou em ação. Ele cresceu na frente das câmeras e foi fazendo filmes cada vez maiores. Em 2007, Transformers explodiu e a carreira dele avançou, tipo, nível mundial, né? Do dia pra noite, ele virou protagonista de uma das maiores franquias da década. E aí tu já viu esse filme, né, cara? O dinheiro entra, o holofote aumenta, o ego infla. Acontece com muita gente. Eu conheço gente assim. E aí começam as ocorrências. Com 19 anos, já famoso pra caramba, ele se envolveu numa briga de trânsito com um vizinho. Dizem que ele bateu no carro do cara e mesmo assim ele foi pra cima dele ameaçando com faca. O resultado? Prisão por agressão com arma letal. 2 anos depois, em 2007, em Chicago, ele bebeu demais e causou tumulto numa loja. Os funcionários pedindo pra ele sair, mas ele não saiu. Daí chamaram a polícia e ele foi preso por invasão de propriedade. Trespassing, né, que se diz. Aí no mesmo ano teve mais uma detenção por causa de briga. Em 2008, ele dirigiu embriagado e causou um acidente grave. Ele capotou o carro com mais 2 pessoas dentro. E veio mais outra detenção. Isso, cara, vai se repetindo em 2011, 2014. Sempre alguma coisa. Sempre uma confusão. Sempre o nome dele nos registros policiais. Mas 2017 foi o ponto mais tenso até então. No meio da madrugada, a polícia foi chamada porque, mais uma vez, o Shia estava bêbado metido numa briga. Aí quando a polícia chegou, ele continuou a confusão e começou a fazer injúrias raciais contra um policial negro, falando coisas pesadíssimas. O problema piorou quando aquela dash cam, né, aquela câmera corporal do policial, gravou isso tudo. E o vídeo viralizou, cara. E aí a carreira começou a afundar. Mas o pior ainda estava por vir, aguenta. Em 2020, a cantora FKA Twigs entrou com um processo contra o Shia. Eles namoraram por um tempo, mas depois do fim ela denunciou ele por agressão sexual, agressão física e sofrimento emocional. E os detalhes são de arrepiar. Ela contou que ele dormia com armas carregadas do lado da cama, que obrigava ela a fazer coisas que ela não queria. Afastou ela da família e amigos, chegou a estrangular ela, fazer ameaças e mais um monte de atrocidades. Ela contou que o relacionamento deles era um pesadelo. E não foi só ela. Outras ex-namoradas começaram a falar, como por exemplo a cantora Cia, que também foi namorada dele, né? Chamou ele de mentiroso patológico. Não era mais um episódio isolado, era um padrão de comportamento abusivo. Bom, aí em 2002, num podcast, o Shia acabou assumindo que machucou várias pessoas, que reconhecia que ele era um egoísta, desonesto, e que ele sabia que ele tinha estragado tudo. Tipo,
parecia um meia-culpa honesto. Quando você olha, você percebe a honestidade nesse podcast dele. Nessa época ele parecia arrependido, falava sobre terapia, sobre fé e tal. Mas era mudança de verdade ou um discurso de reconstrução de imagem? Porque mesmo depois dessa tomada de consciência, cara, nada mudou de verdade. A gente vê muito influenciador, né? Muita celebridade fazendo isso, né? E na internet, estou arrependido. A gente sabe que não é assim. É aquela coisa de branding, rebranding, que pega bem pra uma patota aí. Quando o cara vai assumir, fica melhor ainda pra patota. Né? Meu irmão, pra mim, cara, pode até assumir o erro, mas tem que pagar, ok? E não se torna melhor porque assumiu o erro, ok? Vai tentar pagar o erro. Essa é a minha opinião, ok? Essa coisa de, ele é desconstruído. Meu irmão, desculpa o palavrão, uma porra nenhuma. Bom, mas voltando aqui, tá? Ele teve uma história longa, uma história conturbada com a atriz Mia Goth. Eles começaram em 2012, casaram em Las Vegas em 2016, se divorciaram em 2018 e reataram em 2020. Em 2022 nasceu a filha deles, e aí parecia que finalmente ele tinha ficado estável. Só que agora, depois dessa confusão do carnaval nessa semana, saiu a informação oficial de que o Shia e a Mia já estavam separados há um ano. A própria equipe dela divulgou isso pra imprensa. E aí a gente chega nos fatos mais recentes. Confusão que acabou de acontecer que eu trouxe pra vocês. Tudo rolou no Mardi Gras, o Carnaval de Nova Orleans, aqui nos Estados Unidos. É quase o Brasil, né? Tem festa, bebedeira, rolo lotado. Até que a polícia foi chamada pra intervir num tumulto num bar. E no centro dessa confusão tava nada menos que o Shia LaBeouf. O Shia tava lá desde quinta curtindo e bebendo adoidado. Detalhe, dizia que tava sóbrio há anos. Parece que não tá mais, né? Bom, algumas pessoas que estiveram por lá disseram que o Shia tava literalmente aterrorizando o bar no French Quarter. O caso foi o seguinte, nessa última terça-feira, dia 17 de fevereiro, em pleno carnaval de madrugada, o Shia começou uma confusão no bar. Daí o pessoal do bar colocou ele pra fora. Ele saiu, mas depois ele voltou ainda mais pistola do que antes. E aí ele resolveu continuar o tumulto. E nessa ele agrediu um cara. E foi pro soco. Daí a galera foi pra cima também. E nessa o Shia apanhou. Depois disso o pessoal ainda tentou segurar o Shia, falando pra ele ir embora e soltaram ele. Só que ao invés de ir embora de vez, ele foi pra cima do cara de novo e agrediu mais um outro. Aí já era, porra. A galera segurou o Shia e chamou a polícia. Daí ele foi levado pro hospital pra tratar os ferimentos e logo depois ele foi levado preso. Ele foi acusado de 2 agressões simples e passou a noite na cadeia, sem fiança. Mas calma que não para por aí. Horas depois, cara, rolou uma audiência e ele foi solto. E nem precisou pagar a fiança, né? E o que ele fez? Foi pra casa curar o porre? Nada, cara. Ele voltou pro carnaval pra mesma rua e foi direto pro pub lá, tirar selfie, beber. Vida louca seguiu normal, entende? Ele fez até foto segurando papel de prisão lá no meio do carnaval. Cara, tipo, não é um fanfarrão esse maluco? Mas não parou por aí, calma, cara. O caso mal veio a público e brotou mais uma bomba. Uma ex-namorada dele, uma moça chamada Drina, ela começou a postar relatos e áudios sobre como era namorar o Shia. Eles começaram a namorar no ano passado, mais ou menos na época da separação dele com a Mia Goth. E foram relatos pesados de intimidação, ameaças, discussões agressivas e até racismo. You loved me at any point in this fucking whole journey, stupid bitch? I did. When? The whole time I was When? with you. The whole time I was with you. When the fuck did you love me? Me fucking love? When I was in the middle of all this shit that's going on in my fucking life. Essa moça, a Drina, disse que eles já não estão mais juntos. É só por isso que ela teve coragem de expor tudo, porque ela tá distante dele. Mas o que ela contou é pesado. Diz ela que durante o relacionamento ela incentivava o Shia a visitar a filha dele com a Mia todos os dias, para ser um pai mais presente. Só que de acordo com ela, a resposta dele era distorcida. Ele dizia que ela fazia isso para tentar se livrar dele. Então ele arrumava qualquer desculpa para não ir. E ela também contou que ele sempre ameaçava ela de estar traindo ele, principalmente quando ela não queria fazer alguma coisa que ele mandava. Ela chegou a comparar a situação como se ela tivesse que ser obediente igual um bom cachorro. Ele impedia que ela se mudasse, que arrumasse um emprego melhor, até avançasse na vida. Porque na visão dela, tá? O objetivo do Shia era ser a única coisa boa que ela tivesse. Ela também contou que ele tinha crise de raiva de repente, ficava muito agressivo. E ela também jogou na internet o relato de uma conversa que eles tiveram. Ele, o Shia, teria dito que a filha dele nunca poderia namorar homens negros. A Drina jogou tudo no ventilador com fotos dos dois juntos, áudios de conversas dele brigando com ela, ofendendo ela, reforçando que o relacionamento era real e muito disfuncional. Ok, agora soma tudo nessa história. Quem parece ser o Shia LaBeouf? Mais de 10 prisões desde a juventude, histórico gigante de agressões, abuso de álcool, insultos raciais, né? Processo por abuso de vários tipos, tumultos públicos, tá aí nas ruas, pô, saindo na porrada com os outros. E o que mais assusta nessa história, cara, é a repetição, percebe? É um padrão, eu falei pra vocês. E aí, cara, depois de uma vida cheia de problemas, 2026 nem começou, ele ainda tá brigando em festa. Meu irmão, ainda tá sendo preso. O cara tem Hollywood pra ele, mesmo. O cara prefere fazer briga em barzinho. Não tem jeito, meu irmão. Tem cara que nasceu pra se ferrar. Meu irmão, quando o cara tem tapete vermelho pra ele, mas o cara não quer pisar no tapete vermelho, quer se ferrar na rua, deixa, meu. O cara tá deixando um rastro de caos. Lembra muito a história do Ezra Miller quando aterrorizou o Havaí. Você lembra disso? A gente quer acreditar em redenção, cara, de verdade. Mas também não dá pra fingir que o histórico não existe. Agora com você, me diz aí, o que você acha dessa bagunça toda que o Shia LaBeouf aprontou no carnaval? Não vai dar em nada ou deve ter consequências mais pela frente?
Você acha que ele deve continuar em Hollywood, deve ter mais chance? Como é que é? Vamos continuar conversando, porque essa história, pelo visto, ainda não acabou. Obrigado por esse vídeo, galera. Não esquece agora, toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mais importante, a gente junto nessa comunidade que não para de crescer. E a gente sempre falando o que a gente gosta de falar, cara. Obrigado por isso. Espero você no próximo vídeo com o sininho. Pode ser um vídeo bacana pra caramba, um vazamento, né? Tamo junto, até a próxima. Fui!